Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, bem-vindos ao TecCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e negócios. Minha convidada dessa semana poderia facilmente estar no meu lugar, já que ela, sim, construiu uma carreira na área de comunicação e vocês vão perceber pela postura e principalmente pela voz dela que realmente são coisas notáveis, tá? Mas antes disso, como você já sabe, vou me autodescrever para aquelas pessoas que não conseguem ver essa minha bela cutis. Sou homem branco cis hétero, estou usando uma camisa de manga curta, sim, sou defensor das camisas de manga curta no Brasil, país tropical, acho que isso deveria ser lei. Mas tudo bem, essa é uma bandeira que eu levanto sozinho, pelo visto. Estou usando um óculos de grau preto, cabelo curto, que está indo embora, uma barba bem feita, tatuagem preta e branca do braço direito, uma tatuagem a colorir no braço esquerdo e uma calça jeans. Estou já no tradicional estúdio de podcast, que é basicamente uma grande mesa de madeira. Estou de frente para minha convidada, do meu lado direito tem uma TV com o nosso logo branco em laranja. Então você que não consegue me ver, acho que descrevi mais ou menos onde estou. Agora eu vou passar a bola para ela, que tem um nome mais da hora ainda, Luciana Delbu, com X. Luciana, seja bem-vinda aqui. Oi, TecCast. Edu, muito obrigada. Poxa, que abertura legal essa. Gostei, eu gostei da apresentação também, fiquei envaidecida, inclusive. Muito Olha a obrigada, voz dela, olha a voz dela. muito obrigada. Mas eu quero pedir uma ajuda, já Diga. começar pedindo uma ajuda. Eu quero que você me descreva também. Vamos Porque lá. vamos lá, me ajuda aí, vai, que eu nunca fiz isso. Achei Uma legal. mulher branca, cis Branca, cis hétero, hétero, um cabelo cabelo aloirado, aloirado, isso. Comprado, né? Esse loiro foi comprado. tá Compradíssimo, pode usando contar. uma camisa de seda verde Verde, para isso. combinar com a área em que ela trabalha, que ela já vai falar Isso aí. disso. Tá usando uma pulseira dourada, Aham. um anel, uma aliancinha, Um anel. um É um anel. anelzinho no braço direito e Aham. uma correntezinha no pescoço. E é isso. Muito bem. E brincos de pessoas chiques. Eu Ah, de sei o nome. pessoas chiques. Olha, arrasou, né? Pessoas chiques que eu não sei Muito o bem, nome. E é gente. isso. Olha, é um prazer estar aqui com você. Primeiro, assim, desejar sucesso, né? Obrigado. Cada vez mais a tudo que você empreende. Eu sempre sei que é sucesso, mas a Obrigado. essa nova empreitada também aqui, né? Que você agora está juntando tudo, né? Sim. E mais um pouco, enfim, que seja ainda mais sucesso, tá bom? E é Obrigado, um Lu. prazer estar aqui com Um pouco vocês. da conversa É, que a gente teve fora do ar, que eu acho que e tem também um pouco a ver com a sua área de atuação, que é recursos humanos, né? sim, É um pouco da autenticidade, né? Eu acho sim. que cada vez mais, com toda essa facilidade de IA, tanto para a gente Uhum. produzir, quanto para a gente emular pensamentos, arte, texto. Acho que quanto mais autêntico a gente for, melhor, principalmente para a gente que trabalha ou presta serviço no mercado corporativo, Sim, né? sim. Então, acho que quanto mais a gente abrir um canal para dar a nossa opinião, desde que seja minimamente embasado, que vai fazer cada vez mais sentido, né? Com certeza, Edu. Até porque tem uma coisa que a gente não consegue mais fugir, né? Em função de mídia, redes sociais, inteligência artificial, enfim, toda essa loucura toda aí, É, né? Que a gente está vivendo e que a gente já sabe, a gente está inserido nisso, a gente é parte disso. é, Não tem como dissociar as coisas, né? O pessoal, o profissional, tá é. tudo imbricado, tá tudo misturado. Então, é muito legal que você tenha assim esse espaço para que as pessoas possam conhecer melhor Sim, os executivos, os profissionais com que você interage e você também se dá a conhecer, sabe, aqui num espaço, eu sou né, com um muito mais bate-bola legal assim. aqui do que na vida real, E certeza. isso vai criando, sim, essa identidade que as pessoas levam para dentro das organizações, e isso cria as conexões dentro das De empresas verdade, também. né? As conexões, De exatamente. verdade. Eu acredito nisso, eu acho que autenticidade é uma palavra super importante, e conexão, Sim. né, é o que faz as coisas acontecerem, inclusive na área de gestão de pessoas, na área de RH. Né? Eu acho que o RH, se tem uma palavra que é capaz de não nos tornar obsoletos, porque com a era da inteligência artificial e tudo mais, se tem uma coisa que pode fazer com que a gente não se torne obsoletos,
é a nossa habilidade de criar conexões, Cada vez mais. entendeu? Então, assim, ou a gente se apropria disso e realmente assume esse papel, ou a gente vai virar, a gente assume que é transacional e daí É. deixa a IA fazer o nosso trabalho. Eu concordo com você, Lu. Eu acho que cada vez mais conexões, comunicação, toda a parte humana, principalmente da área de recursos humanos, ela vai se fortalecer. Sim, O que eu penso tá todo mundo entendendo o que que é IA ainda. sim, é fato. Tem tanta coisa para explorar, né? Tem muita coisa, mas a gente que, na Teclas, a gente sempre usou e usa muita tecnologia. Uhum. A gente sempre vai cair no olho, o que o nosso pesquisador, o que o nosso pesquisador entendeu da história do profissional. Então, muitas vezes a gente oferece Legal. relatórios para os nossos clientes. Entendi, Eduardo, mas deixa eu falar com quem entrevistou Isso essa aí. pessoa, É isso aí. porque eu quero entender a história. É. E a IA ainda, como disse um outro convidado nosso que veio aqui, falou, cara, a IA ainda não entende os nuances da história. Exatamente, mas não tenha dúvida. E uma coisa que eu sempre falo, né, também, quando você vai fazer uma entrevista com um profissional. Ah, ok, a IA vai te ajudar a triar 500 milhões de currículos, né, perfis no LinkedIn ou qualquer plataforma. Maravilha. Uma coisa é o currículo, outra coisa é a A pessoa. pessoa. Né? E mesmo quando a gente está discutindo com o gestor dentro das organizações, os perfis, né? Aquele processo das eliminações, das primeiras etapas, e falo, às vezes a gente como RH, né? E você sabe disso também, como experiente do jeito que você é, às vezes a gente insiste num perfil, né, com o gestor e fala, cara, vai lá, conhece essa pessoa. Alguma coisa está me Conhece, dizendo. tem alguma coisa que está Alguma me coisa me dizendo que você tem que dizendo. conhecer essa pessoa. E no fim do dia, é aquela pessoa que é É. contratada, né? Por quê? Porque a gente sente É. que é aquela pessoa. É. E o sentir, a IA ainda não vai sentir, Não vai. gente. Sabe? É o ser humano que sente. E parece muito louco você falando É. isso, porque quem não vive esse dia a dia fala lá, olha o RH tá viajando, não é? Não. A gente tem uma intuição de que é essa pessoa aqui. É isso. Porque talvez seja essa história, são essas características, essa pessoa que vai fazer com que esta cadeira ela frutifique. Exatamente. E assim, o algoritmo vai ajudar nisso? Ajuda em algumas coisas. Sim. Mas caramba, tem tanta coisa aqui que junta Lé Tem tanta com Cré coisa além, também, né? Sabe, que transcende essa questão do algoritmo. As percepções, elas são humanas. Sim, Elas são humanas. sim. Então, cara, eu continuo achando que a gente precisa Pelo menos uns insistir por 20 aí. anos acho que a gente vai viver nessas situações e nesses dilemas, né? Mas, Lu, eu quero Vamos que lá. você conte o começo da tua carreira. Você teve, eu considero que você de fato teve uma carreira muito sólida na área de comunicação, Tive. jornalismo, repórter mesmo, né? Fui. Como é que foi esse começo e quando que o RH surgiu? Para mim, que sou um dos poucos profissionais que trabalham com recrutamento de RHs, fica fácil para eu entender. Tá. Porque a tua história ela é uma história que ela não é única, mas eu já vi se repetir. Né? Tá. O que eu sempre digo as carreiras não são iguais, mas elas rimam. Então, para mim, fica fácil. Mas tem muita gente que não faz a menor ideia de como que uma repórter, jornalista, enfim, que estava tendo uma carreira ascendente foi parar na área de recursos humanos. Como é que foi esse começo? É isso aí. Eu falo que foi uma fagocitose, sabe? Mas e foi mesmo. E foi uma coisa. E eu vou ser 100% honesta com vocês aqui, e você me ouviu falar isso, acho que mais de uma vez. O RH me escolheu, sim, tem uma coisa bonita e romântica por trás disso, mas é uma coisa muito de ordem prática. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava pagar as contas, entendeu? E como profissional de comunicação, eu entendi rápido que eu só ia conseguir pagar minhas contas, e eu fui criada, Eduardo, para ser uma mulher que pagaria as próprias contas por conta própria, né? Desde menina. Então, eu entendi muito rapidamente que, como comunicadora, eu só ia conseguir fazer isso se eu tivesse uns 5 empregos ao mesmo tempo. Se você pegar o meu LinkedIn hoje,
você tem um momento que você não vai entender o que estava acontecendo na minha vida. Porque tem umas coisas, lá no comecinho, assim, eu estava em 5 lugares ao mesmo tempo, Sim. sabe? E era isso, eu estava numa rádio, numa assessoria de imprensa, numa produtora de televisão, também dava aula à noite e tal, e era isso a minha Fazendo tudo ao realidade. mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, chegou um momento que eu falava, eu adoro fazer isso aqui, né? Eu adoro ser repórter de rádio, que foi onde eu comecei, né? Cobrindo de tudo, gente. Cobrindo enchente, cobrindo porta de cadeia, cobrindo jogo de futebol no interior, cobrindo sessão da Câmara. Você já imaginou o que é cobrir sessão da Câmara Nossa. em Santa Bárbara do Oeste, que é de onde eu sou? Você não faz ideia do que é. E é bem interessante, inclusive. Porque, assim, eu estou falando de algo bem peculiar, que é uma sessão de Câmara que começava às 7 horas da noite e que os vereadores não têm hora para terminar, né? Porque eles queriam ficar falando. Então, ia terminar às 3 horas da manhã. E eu ficava cobrindo aquilo para entrar no ar às 7 da manhã, depois no jornal, sabe? No rádio. Eu fiz isso na vida já. Mas todo mundo fez alguma coisa interessante dessas, assim, no começo, né? E eu estava lá fazendo isso, tal. Depois fui para televisão e televisão fiz programas ao vivo, de entrevistas, que tinha até culinária no meio. Fiz um pouco de tudo. Isso, esse jogo de cintura, esse traquejo do rádio e da televisão, e o senso de urgência do jornalismo, olha, eles são coisas que eu procuro cultivar até hoje, Tá no sabe? sangue, né? Tá no sangue e procuro cultivar até hoje, eu acho super importante. E a simplicidade também, sabe? Sim. Torne as coisas simples. Vai direto ao que você tem que resolver e beleza, não sofre. Acho que isso é legal. Mas foi isso, eu cheguei à conclusão num determinado momento que ia ser complicado, sabe? A conta não ia fechar. E aí, na faculdade, os professores já falavam: você tem jeito para recursos humanos, você tem jeito para gestão de pessoas, você tem jeito para liderar pessoas. Mas assim, eu poderia liderar pessoas sendo gestora Sim. de comunicação e tal. Porém, quando eu resolvi ir para o mundo corporativo, efetivamente, eu trabalhar em indústria, porque foi aí que foi a virada de chave, quando eu fui trabalhar na Plascar, da indústria automotiva em Jundiaí, foi aí que a coisa pegou. Porque eu falei, eu preciso ir para uma indústria, eu preciso entender de processo, eu preciso entender dessa coisa, desse mundo corporativo, eu preciso entender o que é esse monte de letrinha, CEO, CFO, né? O que é essas coisas que as pessoas falam, porque era diferente trabalhar numa empresa Sim. de mídia, num jornal, assim, e tal. E aí eu já era coordenadora de comunicação dentro de uma faculdade, eu já era diretora de jornalismo e tal, e eu fui ser analista de comunicação dentro de uma estrutura de RH, Ganhando mais do que você ganhava com tudo isso junto, né? mais ou menos isso. Como analista, se você pensar como os benefícios e tudo Sim. mais, porque eu estava na indústria, Sim. né? E aí, Edu, foi ali que a coisa aconteceu, porque ali eu encontrei pessoas que entenderam que eu queria aprender e eu sempre fui curiosa, e eu, muito intrometida, comecei a entrar nas estruturas do RH. E tive a sorte de ter, na época, um gestor que apostou muito pesado em mim. Eu entrei nessa empresa e em 6 meses eu me tornei gerente. Foi muito rápido, né? Você se Porque lembra o que a coisa foi indo. você se lembra quando você entrou? Qual foi as primeiras percepções que você teve do tipo, cara, isso é muito fácil? Ou eu vou me dar bem aqui? Lembro. Eu lembro uma coisa que era muito interessante. As pessoas diziam: nossa, como você escreve bem. Nossa, como você fala bem. E eu falava: gente, não é possível que vocês estejam achando que essa competência seja um diferencial assim tão grande. E era. E eu vou dizer uma coisa muito interessante para você. Ainda é. Em 2025, tá? Sim. Então, assim, em 2025, você ainda tem ChatGPT, tem Copilot, tem tudo, mas ainda hoje você conseguir se expressar bem, você escrever legal, você conseguir fazer um negócio, enfim, na sua língua, para começo de conversa, depois em outras, faz toda a diferença. E eu lembro que as pessoas admiravam isso. E eu comecei a me destacar por aí.
e ajudando as pessoas, né? Ajudando o CEO a escrever as coisas dele, depois alguns diretores, e aí a coisa foi indo. Depois, outra coisa que eu fui percebendo era organizar as coisas, sabe? Os processos, entendeu? Então, assim, eu acho que eu falo que as coisas têm que ter iniciativa e acabativa. E nem sempre dentro das organizações as coisas têm iniciativa e acabativa. Sim. As pessoas têm um monte de ideia. E até hoje também eu vejo isso. Ideias geniais, ideias sensacionais, eu quero criar isso, eu quero criar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Todo mundo é genial. Todo mundo é genial, Eduardo. Todo mundo é genial. Beleza. A sua genialidade serve para quê no fim do dia? Quantos dinheiros a mais você vai trazer para a empresa com a sua genialidade? Que valor você vai agregar? Entendeu? Para a imagem da empresa, no meu caso ali na época era isso, era da área de comunicação. Para a imagem da empresa, na época a empresa era uma empresa de capital aberto, então assim, para a percepção do acionista, né? Era uma empresa B2B, então para a percepção desse cliente que é margem desse tamanhozinho, automotivo, quanto que esse cliente consegue perceber num negócio B2B, né, com o meu trabalho? Enquanto eu não vi isso ser provado numericamente, eu não sosseguei. Entendeu? Como que você provou isso? Porque isso é um desafio de hoje. Com a ajuda dos engenheiros. Conexões, Eduardo. Conexões. Entendeu? Eu não sei fazer isso sozinho. Você acha que eu sei fazer isso sozinho? Eu estudei jornalismo. Para não fazer conta, né? Graças a Deus. Eu fiz questão de esquecer o Excel, eu fiz questão de esquecer. Entendeu? Mas eu ia lá na área de engenharia, sentava com os meus colegas e dizia o negócio seguinte: sabe esse evento aqui que vocês querem fazer, esse Tech Day na montadora tal, quanto custa? Tal, vai custar, né? O que vocês querem fazer? Para organizar vai custar tanto, tal, beleza. Que negócios nós vamos gerar com isso aqui? Vou dar um exemplo bem simples, hein? Tá, que negócio nós vamos gerar com isso aqui? Projetos X, Y, Z e W, beleza. Qual o potencial desse projeto? Vamos lá. Agora vamos lá no time comercial comigo. Me ajuda a calcular isso aqui. Eu quero o ROI desse evento. Entendeu? Como é que calcula isso? Chama o cara de finanças agora. E aí todo mundo me olhava e me ajudava a entender isso. E no fim do dia... Cara, isso é interessantíssimo, porque uma pessoa de comunicação que teve essa visão, você basicamente resolveu o que é um problema de todo mundo. Como que eu tenho uma ideia que aparentemente vai trazer valores intangíveis e como que eu tangibilizo isso? Porque concorda que não é só fazer evento? Com certeza. E aí tinha assim, contrata uma agência, não contrata uma agência. Faz interno ou não faz interno? Sabe, esse tipo de dúvida, assim. E é muito simples. Assim, na verdade, assim, não é simples, é trabalhoso, tá? Não vou ficar falando aqui que assim, não é. É trabalhoso. Só que o que eu quero dizer é que também não é nenhuma ciência de foguete. Sim. Se você consegue... Tem saída, né? Tem saída. Se você sentar com as pessoas, conversar com as pessoas, se você sair do... Aí eu vou falar uma coisa que esse CEO com quem eu trabalhei lá, nessa empresa, que era um cara... Ele é arrojado até hoje. Mas na época ele tinha 38 anos, era CEO. E falava muito isso para nós, que era, olha, sai da sua mesa, sai da sua cadeira e vai conversar com as pessoas. Vai saber o que está acontecendo na empresa. Entendeu? Ele dizia, eu vou medir se você é uma boa gerente, Luciana. Se tiver... Era muito engraçado isso, mas no fim do dia é só uma expressão. Se o seu sapato de segurança estiver sujo, ou seja, se você foi para a fábrica, para saber o que está acontecendo lá, tá? E é verdade, porque se você fica lá encastelado no escritório e não sabe o que está acontecendo na indústria. Então, e aí fica tomando medidas e decisões dentro da sua área que impactam na pessoa, na operação lá, que agrega zero valor para aquela pessoa, sabe? Então, eu acho que, Edu, quando eu percebi que conversando a gente se entende, isso é uma máxima, sabe, na minha vida. Conversando a gente se entende.
eu entendi que eu podia fazer a diferença onde eu estava. E isso, e o conversando a gente se entende, Eduardo, passa por saber ouvir as pessoas. Principalmente ouvir, não é falar. É fazer as perguntas, deixar as pessoas falarem o que elas precisam falar para você capturar aquilo e transformar o que elas estão dizendo em um produto, seja de comunicação, seja hoje de RH, para que facilite o dia a dia delas ali. É servir, sabe? É trabalhar para o outro. Então, hoje a gente estava falando de identidade, de autenticidade de marca. Eu tento, nas empresas pelas quais eu passei, deixar pelo menos uma marca, um legado, tenho tentado construir um legado de serviço, cara. Sabe? De serviço, de tipo, olha, eu estive aqui do seu lado, e enquanto eu estive do seu lado, eu trabalhei com você, por você, para que você pudesse fazer melhor o seu trabalho. Porque eu acho que é isso que eu sei fazer, facilitar a vida das pessoas, entendeu? Uma imagem que eu dou para o meu time hoje, na UPL, que é a empresa onde eu trabalho hoje, e que eu sempre falo, inclusive, para os gestores, colegas, né, das outras áreas. Eu falo, olha, encarem a minha área aqui, né, a área de RH, que a gente está liderando, estamos construindo agora, eu estou há 90 dias lá, como aquele esporte, o curling, sabe? Vai jogando gelinho ali. Sabe a vassourinha Sim, da frente ali? sim. Cara, eu quero ser aquela vassourinha ali. Uma bote com rodo. Entendeu? É Eu isso. quero ir tirando é isso aí. Eu vou na frente, vou limpando ali e vou. É isso que eu quero. Se as pessoas conseguirem vir atrás e fazendo o que elas têm que fazer, tá tudo bem, sabe? Foi isso que eu vi de diferente quando cheguei. Quando que você recebe um convite para ingressar na área de recursos humanos? Oficialmente. Quando foi? Foi na Biolab Farmacêutica. Ficou 7 anos, né? Por aí. 8 anos eu fiquei na Biolab. Oficialmente, eu assumi. A primeira vez que eu assumi uma posição, uma cadeira oficial de RH, já foi a cadeira de head de RH. Que gostoso. Isso é que é diferente e é muito arrojado. Pega essa bucha. E só podia ter acontecido numa empresa como a Biolab, que é uma empresa extremamente arrojada. E só podia ter sido um convite de um COO, que eu faço questão de citar aqui, como o Paulo Marx. Porque é uma pessoa com uma visão bastante além do seu tempo, né? É uma pessoa extremamente simples, mas com uma visão muito privilegiada de gente, eu diria. E eu já estava permeando o RH desde sempre, desde a Blascar. Foi lá, aliás, acho que desde da rádio e da televisão. Mas na Biolab, eu estava ainda como gerente, assumindo alguns papéis em alguns subsistemas de RH, já. E quando surgiu a oportunidade dessa cadeira, né, ela ficou vaga, a empresa tinha duas oportunidades. Ela tinha várias, mas ela tinha... A probabilidade seria ou vamos para o mercado buscar um novo profissional para assumir essa posição, ou vamos aproveitar alguém de dentro de casa. E eu era a gerente que estava ali naquela estrutura, mas na cadeira de comunicação. Eu era gerente de comunicação e responsabilidade social. E o Paulo me chamou e disse, Luciana, é o negócio seguinte, está acontecendo uma coisa aqui que nós não estamos entendendo. Os diretores e alguns gerentes estão vindo conversar com a gente e falando que a gente deveria colocar você na posição de RH. Caramba! Porque eles acham que é melhor que seja você, que você talvez vá dar mais certo nessa posição do que a gente trazer alguém de fora, porque até a pessoa entender a nossa cultura e tal. E eu queria entender o que você já fez na vida de RH. E eu olhei para o Paulo e falei, tá, deixa eu te contar, então, algumas coisas que eu já fiz. E aí eu comecei a contar algumas coisas que eu tinha feito. E sempre foi muito de curiosa, nunca tinha sido oficialmente. Eu tinha coberto férias de alguns colegas, eu tinha sido sempre tangencial, né, aos meus pares, aos colegas. E aí ele olhou e falou, perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo, é isso aí. Não, o que você já conhece da empresa, o que você já fez. Você aceita assumir a posição de RH?
tão simples quanto, Edu. E aí eu disse, Paulo, eu aceito, mas tem 3 coisas que eu preciso negociar, né? Eu falei, a primeira delas é que eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém para me mentorar, Uhum. porque eu preciso de alguém me ajudando, porque não vai ser você, nem o Cleiton, nem o Dante, que são os outros acionistas da empresa. Falei, vocês têm outras coisas para cuidar. Então, eu preciso de um executivo que tenha experiência aqui dentro da empresa que possa me apoiar nesse processo. E aí, eu já tinha alguém em mente que pudesse me apoiar nesse processo, que na época foi o Alexandre Iglesias, então CFO, que já tinha tido experiência como diretor de RH na Votorantim. E aí, eu pedi esse apoio. Falei, a segunda coisa que eu preciso é ter autonomia para mexer no time, porque nós temos um time que está júnior, está aquém da necessidade que nós temos aqui hoje. Nós precisamos investir no time de RH, né? Então, precisamos fazer esse investimento. Falei, e a terceira coisa que eu preciso é do apoio de vocês, porque eu preciso voltar a estudar. Eu sou professora universitária há 12 anos, eu dou aula na universidade, mas agora é hora de parar de dar aula e é hora de eu voltar a estudar, porque eu preciso ganhar repertório de RH para liderar esse time. Uhum. Minimamente, eu preciso aprender mais, porque eu sou uma gestora já sênior, ok, mas eu preciso ter minimamente um repertório adicional para poder liderar essa equipe, né? E aí, na época, a empresa me apoiou com um MBA em recursos humanos. E tudo foi autorizado, tive todo esse apoio, e foi assim que eu fiz a transição. Qual foi o subsistema que você não conhecia, que você acabou conhecendo, que mais te surpreendeu, Remuneração. né? Eu adoro Sim. remuneração. Adoro pesar cargo. É. Adoro. Eu acho que eu ainda digo isso, eu acho que é o subsistema que nem o próprio RH muitas vezes conhece direito e que eu acho que tem um impacto fundamental no dia a dia das pessoas. É O estratégico. que eu sempre digo é, você sabe o que você ganha, aquilo que você ganha? É, O mercado. Não, existe um cálculo por trás, existem pessoas que dizem que a tua função, ela impacta em X% no lucro da empresa. É Isso por aí. isso que você ganha aquilo que você Tem uma ganha. metodologia. Existe uma metodologia. Inclusive, tem muita gente que desfaz, por exemplo, dos profissionais de apoio, de limpeza, por exemplo. E tem uma lógica por trás. A lógica por trás tudo bem, vamos então imaginar que nesta empresa de 10 pessoas não existe ninguém responsável pela limpeza, correto? Correto. O que você acha que vai acontecer com 15 dias sem tirar o lixo? Pois é. Então quer dizer que você vai ter que deixar de fazer aquilo que você está fazendo para você conseguir viver aqui. Então todo mundo tem o seu lugar. Mas você acha, na sua opinião, você convive com tantos profissionais de RH, você acha que nós, profissionais de RH, conseguimos traduzir corretamente para as empresas o valor desta atividade de remuneração, Não, desse trabalho que é feito? não. Eu acho que existe uma culpa da área de recursos humanos como um todo, talvez 50%, existe 50% dos executivos das outras áreas que muitas vezes não se interessam por isso. Tá. Especificamente, quando a gente fala de remuneração, todo mundo quer saber por causa do bônus. Mas Da sua própria remuneração. Exato. Mas existem outras áreas que são tão importantes quanto no ecossistema de uma empresa que ninguém está nem aí, até o momento que você é impactado. Sim. Então, e essa é uma visão que eu tenho, que ela é meio que consolidada há muitos anos, né? Eu acho que uma parte significativa do preconceito que algumas áreas têm contra os profissionais de recursos humanos, existe uma parte do RH, existe uma culpa da própria história da área, mas existe também um desinteresse genuíno das outras áreas também. Tipo um certo... às vezes eu sinto um certo comodismo, assim, né? Do tipo, isso aí... Essa coisa de RH. É, coisa de RH. Eu acho RH no Brasil, da maneira como a gente conhece, que é uma maneira competitiva, ele é muito novo.
a pesquisa que eu fiz e a minha análise junto com a globalização ali em 98, é que o nosso RH ele, de fato começou a se desenvolver. Sim. Antes disso, se a gente pega ali de 1928, passando por 32 até 45, você tem relações industriais, que eram basicamente divulgados, Isso. porque o Brasil era indústria, e você tem os psicólogos que eram contratados para fazer os exames palográficos. Sim. Então, a gente tem, a partir daí que surgiu o nosso RH. Então, preponderantemente no contexto industrial. Então, a gente tem muitos líderes hoje que vieram aí de uma geração da década de 70, 80, que não tiveram a sorte de ter você como RH para facilitar o desenvolvimento deles. Então, era simplesmente recrutamento e seleção, folha de pagamento, benefícios e, eventualmente, relações sindicais. Sim. Treinamento e desenvolvimento em algum certo nível. Na parte técnica. Então, não tiveram a chance de ser um estagiário, de, por exemplo, participar de um programa de trainee, como é feito hoje, entendeu? Sim. Então, tem uma experimentação baixa. E a gente sabe que recursos humanos nunca vai ser tema de estudo para um CFO, por exemplo. Então, pena, ele né? não se interessa até o momento em que uma série de eventos impactam na vida dele, pessoal, e que ele vai falar, putz, talvez eu tivesse tido contato com alguém de recursos humanos, ou uma série de eventos impactam a vida dele profissional. Geralmente onde quer, ele como líder, que é um escroto. Esse é o ponto, né? E aí, ele não vai resolver esse problema fazendo um treinamento de comunicação não violenta. Não vai. Ele já deveria ter feito isso lá atrás, entendeu? Então, acho que hoje, talvez, essa dinâmica ela possa ser mudada, mas é um desenvolvimento. Porque nós que trabalhamos no mercado corporativo, e aí é uma característica, talvez, do mercado brasileiro como um todo, a gente está muito mais interessado em gerar resultado do que talvez olhar para as pessoas da maneira que deveria ser olhado. Sim, sim. Comunicação não violenta, você se autoconhecer, você entender que do outro lado tem uma pessoa que muitas vezes está num dia ruim, questão da saúde mental. Cara, tá todo mundo doente, ou todo mundo conhece alguém que está doente. Então, tudo isso eu acho que veio para mostrar para os executivos e para as pessoas que trabalham no mundo corporativo que, olha, você precisa saber da sua atividade core, não interessa qual hora você trabalha, mas também você precisa entender que existem coisas além. Exato. E que, na verdade, quem sustenta tudo isso é um ser humano, né? Eu gosto muito de uma frase do falecido Abílio Diniz, que ele dizia, olha, gente, vocês querem entender uma empresa? Muito simples, são feitos de pessoas e de processos. Processo você muda do dia para a noite, pessoa não. Não mesmo. Ponto. Não mesmo. E assim, você até muda as pessoas, mas o impacto da mudança de uma pessoa é sempre muito grande. Né? É sempre muito grande. Você pode achar que, a depender, né, das organizações, o quanto elas estão mais ou menos preparadas para perder esse ou aquele executivo, ou esse ou aquele profissional, pode ser mais ou menos sensível essa perda. Mas, invariavelmente, perder pessoas traz um prejuízo. Né? Traz um prejuízo para o processo, traz um prejuízo para o ambiente, para o clima, né? Traz um prejuízo para o investimento que a empresa fez. Então, isso só mostra como pessoas são importantes. Sim. Né? É claro, se precisar, a gente está generalizando, mas o ponto aqui todos esses desafios que principalmente as lideranças enfrentam têm origem nessas situações. É o que eu sempre digo, entre ano e sai ano. Esse nosso podcast está sendo gravado no começo de outubro. Daqui a mais ou menos um mês, a Gartner, a Gallup, a McKinsey vai começar a lançar os desafios, as tendências da RH para o próximo ano. Cara, vai estar ali desenvolvimento de liderança como desafio número 1. Isso. Tecnologia. Tecnologia, mesma coisa. Cara, a mesma coisa todos os anos. Ou seja, é um desafio que é perene. É verdade. É verdade, Dô. E passa por essas situações, né? Lu, como é que você está vendo, em linhas gerais,
Perdão, como é que você está vendo? Não. O que você pensa nos próximos 3 a 5 anos sobre tendências de recursos humanos? Hum, Você que é uma pessoa que está na área há muitos anos, hum, mas a tua origem não foi. Então, sim. provavelmente você tem uma visão diferente Uhum, dos seus colegas que, eventualmente, sempre trabalharam com recursos sim, humanos. O que você está vendo? sim. Olha, eu tenho hoje, eu tô com uma visão bem privilegiada, porque estou numa empresa, nesse momento, muito antenada com as questões tecnológicas, assim, estou numa empresa muito tecnológica e muito conectada com as questões de inteligência artificial e tudo mais. Então, eu estou sendo desafiada e estou adorando nessa direção. Uhum. Então, eu vejo que não tem como a gente fugir da busca dessas soluções, Uhum. né? Eu acho que vai, a gente vai ter que descobrir cada vez mais como nos apropriar e nos apoiar nessas soluções de inteligência artificial para fazer o que a gente já faz, tá? Mas não só o que a gente já faz, para descobrir outras coisas a fazer. Isso é que eu acho que é o grande salto, entendeu? Eu comecei falando aqui sobre a questão das conexões. Eu acho que esse é o contraponto, tá entendendo? Uhum. A gente está olhando, toda vez que a gente fala de RH para o futuro, a gente fala da tecnologia, Sim. do quanto nós podemos ser substituídos. Então, assim, o recrutamento e seleção vai ser feito por IA, É. Learning and Development, né? O Treinamento treinamento vai também. ser feito por IA, folha de pagamento, né? Tá, no Brasil, com essa reforma tributária, aham. Tudo isso nós vamos fazer por IA, beleza, pode até ser muita coisa, tá? Mas eu entendo, Edu, por conta de tudo isso que você tinha acabado de citar aqui, né, da complexidade humana, que na outra ponta da dos nossos desafios estão as conexões. Eu entendo que as organizações estão ainda perdidas nas relações, Uhum. entendeu? E eu acho que está nas mãos do RH desbravar de novo essa, essa história, tá? E aí você vai me falar, Luciana, mas que tipo de relações, que tipo de conexões? As, onde tem ser humano tem problema, entende? Onde tem ser humano tem abrasividade, onde tem ser humano tem ponto de convergência e de divergência, onde tem ser humano vai ter complexidade, vai ter ambiguidade, e a gente vai ter cada vez mais gerações convivendo ao mesmo tempo no mercado de trabalho, modelos de relações com o trabalho, né, diferenciados cada vez mais, então contratos de trabalho Uhum. diferentes e que vão trazer, portanto, relações para dentro desses times, dessas equipes e com as organizações diferenciadas também. E aí, quem é o pivô dessa história toda? E por que o pivô tem que ser área de recursos humanos? Porque eu entendo que você tem que ter uma área que esteja atenta a isso. Aquilo que a gente acabou de falar. Uhum. O gestor de TI Está preocupado com está TI? preocupado com TI, entendeu? O gestor de finanças está preocupado com finanças. A gente pode encontrar, a gente estava falando isso um pouco fora do ar. A gente pode encontrar gente, melhores gestores, e temos encontrado Sim. nas novas gerações, melhores gestores, mais preparados, né, nas áreas de marketing, nas áreas de vendas, nas áreas de finanças, nas N áreas novas, inclusive, né, do conhecimento aí, que tem surgido e muito legais e tal. Temos cada vez mais gente ligada em people. Bacana. Só que não é, eles não vão fazer isso exclusivamente, tá? Então eu continuo entendendo que tem que existir sim
as pessoas para pessoas, sabe? As pessoas para pessoas, as pessoas que vão continuar olhando exclusivamente para quem faz a roda girar, né? Quem faz o negócio acontecer. E eu estava te dando esse exemplo que eu vivo discutindo, né? Sobre a relevância do RH. Eu tenho discussões muito substanciais e homéricas com colegas de RH sobre isso. O RH precisa dar espaço para o gestor, porque senão o gestor não é protagonista. Interessante. Gosto dessa ideia. A gente tem que sim deixar o gestor ser protagonista, o gestor tem que ser empoderado, o gestor tem que fazer um monte de coisa. Só que eu também acho que o RH tem o seu lugar. O RH tem que ter, o RH também tem que ser protagonista. Porque quando ele sai demais de cena, entende? Ele perde a governança de processos que a empresa só tem a empresa tem uma área de RH porque ela quer que o RH institucionalmente cuide de alguns processos. Senão ela não teria que ter RH. Inclusive processos legais. Certo? Então, assim, eu entendo. E aí talvez você fale, nossa, Lúcia, conservadora nesse aspecto. Acho que sim. Talvez sim. E pela minha experiência, eu diria para você que eu acho que é o ponto de equilíbrio nessas questões que dá um bom match, sabe? O RH não pode sair de cena totalmente, Eduardo. Não pode se retirar de campo totalmente. Eu acho que esse é o sonho utópico. Acho que o Han Charan foi um cara que pregou isso, ele prega isso ainda. Mas eu acho que no Brasil não vai ser. Não dá. Eu gostaria muito, Luciana, de saber como é que é o RH na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, que tem o IDH ali 1, 2 e 3. Sim. Como é que é lá, né? Porque eu acho que lá é que as coisas se aproximam. Aqui no Brasil, sinto muito. E o que eu sempre digo, assim, eu tenho para mim que nós temos no Brasil 3 tipos de atuação dos RHs. Primeiro, nas grandes capitais, onde geralmente você tem ali as empresas onde você tem uma governança corporativa muito bem definida. Sim. Processos, procedimentos. Faz sentido. Quando você foge ali 500 quilômetros, você já começa a ter talvez uma governança não tão desenvolvida e você começa a ter muito bem definidos os principais subsistemas de recursos humanos, funcionando de uma maneira muito clara. Eventualmente você tem menos sofisticação. Quando você vai para os rincões do Brasil, que é onde o bicho pega, recrutamento e seleção, folha de pagamento. É isso. Tem toda a razão. E aí, como é que você vai esperar que você, né, que tenha muita elaboração nisso tudo? Não tem, por questão social, questão de negócio, mas tem um RH ali. E esse é o grande ponto, assim, ainda continua sendo uma das áreas mais básicas. Por quê? Porque a empresa pode escapar de muitas coisas, mas eventualmente de impostos ela não pode escapar. Não. Trabalho escravo, por exemplo, que de vez em quando surge, não pode escapar. Não. Tem razão, Edu. Eu tenho, então, esse eu acho que falando ainda de tendências, eu entendo que faz parte, sim, das tendências a gente olhar um pouco para o básico. Sabe? Que foi um pouco da lição da pandemia, inclusive, eu acho que ainda tem um pouco desse eco, sabe? Do voltar-se para o ser humano, da gente olhar para a gente mesmo e entender que nós temos limitações, que a gente vai dar resultado, a gente vai dar lucro, mas não vai ser a qualquer custo, não tem jeito, né? Porque tem um teto, tem um limite para as coisas. Então, e eu entendo que as áreas de pessoas, né, e os profissionais da área de recursos humanos, eles são tão mais estratégicos quanto mais preparados eles estiverem para entender os contextos das organizações em que eles estiverem inseridos. Porque você vai encontrar, como você acabou de citar exemplos de empresas, você vai ter empresas em que você vai conseguir permitir um RH, né, que seja ali, que pilote a coisa um pouquinho mais à distância, né, e tal,
como eu costumo dizer, que marca o campo e deixa jogar, né? Joia, vamos em frente. Mas você também vai ter empresas que vai dar o apito para o RH virar o juiz, entendeu? Em alguns Exato. momentos do jogo. Em outros momentos, o RH vai estar na posição do Vai estar goleiro jogando. e vai Vai estar estar jogando. jogando. Então, assim, vai depender muito do contexto da organização, vai depender muito da maturidade, né? E do momento, inclusive, E muitas vezes do próprio mercado. e do O mercado, do próprio segmento. mercado, o próprio Concordo, segmento, ele diz, concordo. para mim, ele diz muito sobre o que o RH vai conseguir fazer ou não. É, Porque existem segmentos, isso não é segredo para ninguém, que eles funcionam quase da mesma maneira desde sempre. é verdade. É verdade. Seja por uma questão legal, seja por uma questão econômica, seja pela própria funcionalidade de processos, é do jeito que é. É Pode ser verdade. sofisticado, pode ser menos sofisticado, mas é a mesma coisa. Sim. E tem uma coisa interessante, né, Edu, que eu estava falando isso ontem, vou citar isso aqui que acho que vale. Ontem teve uma estagiária no meu time que cometeu um erro. E, e foi um erro que incorria numa infração de LGPD, né? Era uma menina da área de administração de pessoal, assim. E ela ficou muito mal. Ela ficou muito mal, ela chorou, ela ficou desgastada. E aí o gerente veio, né? O gerente me avisou, porque ele teve que acionar a área de compliance para dizer que isso tinha acontecido, era uma situação e tal. E aí ele me avisou, eu falei, bom, primeira coisa, tem processo para isso, já foi feito, beleza, foi, cuide dela. Foi o que eu falei para ele, cuide dela, né? Eu não estava no escritório naquele momento, tá? Eu falei, cuide dela. Para isso é ônus de ser de RH, Exato. tá? Aí cheguei no escritório e fui direto nela, né? Eles ficam, esse time especificamente fica numa sala um pouco mais reservada, porque trata com dados mais confidenciais. Cheguei e fui até ela, né? Falei, e aí? Vim aqui ver você, né? Saber se está mais calma, se está tudo bem, como é que você está? Ela olhou, tomou um susto, assim, no primeiro momento. Não, agora eu estou mais calma e tal, respirou fundo, né? Eu falei, vem aqui, vou te dar um abraço, quero te contar uma coisa. Falei, deixa eu te falar. Sabe que é muito legal trabalhar na RH. Falei, é muito legal, não é? Você não gosta? Ela falou, não, eu gosto. Falei, então, é muito legal, porque aqui a gente vê tudo de bom e tudo de ruim. O melhor e o pior das pessoas a gente vê aqui, não é verdade? Falei, não é bacana? Porque você aprende um monte de coisa, o nosso clima aqui também é legal, né? Só que tem um lado que é um ônus de trabalhar na RH. O que você fizer aqui, quando der errado, o menor coisa que você fizer de errado, olha, vai reverberar de um tanto que você não faz ideia, né? Porque os pequenos erros cometidos na área de pessoas, eles impactam muito profundamente nas empresas. Eu só peguei o exemplo da minha estagiária, que eu quis, né, mostrar isso para ela. E por que eu estou falando isso para você? Porque, independentemente do grau de sofisticação de qualquer empresa, né, da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos de qualquer empresa, é fato que quando essa área, seja aquela que você citou como exemplo, que só tem lá o recrutamento e a folha, deixa a desejar em algum aspecto, o tamanho do problema É uma responsa. é enorme, entendeu? E você sabe que foi isso uma das coisas que mais me seduziu Risco. e que me levou para RH. Risco barra responsabilidade. O risco e a Se dá responsabilidade. muito certo. Mas é O meio. quanto é relevante, na verdade, Mas é injusto, impactante sabe para o por quê? negócio. Porque, por exemplo, quando dá certo, ninguém percebe. Ninguém percebe. Quando dá errado. Mas aí é que está a diferença, porque quando eu lembro que eu estava na Plascar, quando eu me encantei por isso, e eu lembro que eu sentei com a Ana, que na época era depois se tornou diretora de RH na Plascar, mas na época era minha par. E eu olhei para ela e falei, Ana, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem noção do quanto é importante tudo isso que você faz? Nós precisamos contar para as pessoas da empresa que é importante tudo isso que você faz. Nós precisamos dar um laço, empacotar isso aqui que você faz. E, na verdade, Edu, hoje eu costumo falar para o meu time o seguinte, eu falo para eles, ó, eu sou
de vocês, a que menos sabe, e é verdade, porque todos eles têm carreiras muito mais longevas do que eu em RH. Falei, só que o que eu sei fazer melhor do que vocês? Eu sei vender melhor o que vocês fazem. Vender no sentido de contar a história do que vocês fazem melhor do que vocês. É jornalista, né? Certo? Comunicação, né? Falei, então eu conto para a empresa melhor o que vocês fazem. E nesse sentido a gente forma um time legal, porque a gente consegue impactar melhor para o negócio, entendeu? Então eu acho que foi isso que acabou fazendo, Eduardo, com que eu me tornasse depois, né, já agora há 15 anos aí, uma profissional de recursos humanos e já agora há algum tempo como Líder, né? líder de... Número 1, seja lá o cargo que for, né? como diretora de RH. Tirando a parte de comunicação, para quem deseja chegar no nível que você tá, quais são as outras dicas que você compartilha? Eu acho que desenvolver o pensamento estratégico. E aí você vai me falar, nossa, Lu, como que faz isso? É exatamente isso, leu minha mente. Né? Como que você faz isso? Eu te digo que o exercício para desenvolver o pensamento estratégico, pelo menos na minha visão, é você ser sempre curioso. Primeira coisa. Não se conformar com a primeira resposta das coisas, né? Sempre curiosos, não se conformar com a primeira resposta e entender que você não sabe nada. Vai atrás sempre, para estar sempre aprendendo e buscando, né, aprender mais e conversar com gente que sabe mais que você. Sempre, né? E o estratégico é sempre o que está por trás. Então, é sempre se perguntando... Por quê? Por quê? O que está por trás disso? Por que está fazendo isso? O Eduardo tomou essa decisão, por que ele tomou essa decisão? Né? O que está por trás dessa decisão do Eduardo? Então, isso é não se conformar, entendeu? Com a primeira resposta. Claro que estudar a estratégia também é algo importante, e aí você pode escolher N vertentes para isso. Mas eu acho que se incomodar é fundamental, sabe? Eu acho que cuidar das suas conexões, e comunicação é uma coisa, conexão é outra, tá? Comunicação é a sua habilidade, a sua facilidade de se expressar, enfim, né? A gente até falou algumas coisas aqui. Né? Existem técnicas para isso. As suas conexões são elas que vão te alavancar, né? E eu sempre falo que quem promove as pessoas são os pares. Bingo! São os pares que promovem as pessoas. Não é o seu gestor que te promove, não são os seus liderados que te promovem, são os seus pares que te promovem. Então, na minha visão, cuide da lateralidade com muito zelo, né? Porque quando você começar a liderar os seus pares, aí você vai ser promovido. E essa liderança da lateralidade, ela nem sempre ela não é formal, né? Ela é por influência. Então, aprender a liderar por influência é uma outra coisa que eu diria que é essencial. E na liderança por influência, Edu, tem uma coisa que a gente falou aqui do começo que para mim é crucial. Crucial, aliás, é crucial para qualquer relação, desde lá de casa, né? Assim, mãe, filho, relações conjugais, enfim, que vocês queiram estabelecer. Tudo tem que ser genuíno, né? Tudo tem que ser, assim... Eu penso que não pode ser só por interesse, entendeu? Eu tenho que estar aqui, nesse momento com você... Se quer. Porque eu quero estar aqui com você, porque vale a pena, porque para você que eu esteja aqui é legal, e para mim é legal, e nós estamos tendo uma troca, e é interessante para nós dois, e para quem está nos vendo, entendeu? E vale a pena, né? Nas relações profissionais isso também tem que ser. Eu sempre tive muitas discussões profundas
com mentorados, Hum. inclusive quando falam sobre política no ambiente de trabalho. Porque essa palavra é péssima, né? Porque ela, no Brasil, então, ela ganha uma conotação Cada vez mais cada vez pior. polarizada. Mas nós não estamos falando de partido, né? Nós Sim. estamos falando de diplomacia, de prática social, que diz respeito a você se colocar a serviço do outro, a você se colocar como a estabelecer vínculos, a buscar se vincular e entender como que o outro também pode se vincular a você, como que o outro pode, né, se conectar ali com você e dessa relação ambos ganharem, entendeu? Então, é uma relação, é o tipo de conexão que todo mundo ganha, né, de alguma forma. Então, eu acho que quando você consegue fazer isso bem com seus pares, você está liderando por influência, entendeu? E você acha que... Por que você acha que é tão difícil as pessoas seguirem com essa linha de comportamento? Porque eu acho que está todo mundo o tempo todo querendo se sobrepor. Porque eu acho que não é fácil você ir para o ambiente de trabalho despido de armaduras. Eu até entendo isso. Eu entendo que não dá para ser ingênuo, eu entendo. Mas também não dá para ser o tempo todo 100% personagem, entendeu? Não dá. Porque se você for o tempo todo 100% personagem, é artificial. E as relações vão ser artificiais, os resultados vão ser artificiais, né? E as conexões inexistentes, entendeu? Isso, obviamente, passa pelo autoconhecimento. Passa. Você tem toda a razão. E aí eu vou fazer a pergunta que eu tenho feito, talvez nos últimos 4, 5 episódios, quais são as ferramentas que Luciana Delboum indica para as pessoas começarem a se autoconhecer? E podem ser todas, do esoterismo ao assessment. Vamos lá. Eu, Você. Luciana, faço análise há 15 anos. Qual a diferença de análise para terapia? Psicanálise e terapia? Não, você falou análise... É análise e psicanálise. Tá. Eu faço psicanálise, né? A psicanálise, ela não vai te dar soluções comportamentais. A terapia vai te dar soluções comportamentais, né? A psicanálise, ela vai te provocar mais ao autoconhecimento, entendeu? Eu prefiro. Eu não quero ir pro divã que o analista me dê receita, entendeu? Eu quero que ele me provoque, me faça perguntas que me leve à reflexão e que essa reflexão me leve a me conhecer. Me leve a me conhecer e me leve a uma ação, exatamente. Então, eu faço análise lacaniana há mais de 15 anos. Certinho, porrada de bomba. Por aí. E que é muito bom, porque assim, eu já dei com a cara na parede N vezes, já entendi que eu não era essa Coca-Cola toda, sabe? Já entendi também que eu era, em alguns momentos, pô, você é muito legal e você não está se valorizando, sabe? Já teve momentos assim também. Já tive momentos de me sentir assim, nossa, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Já tive momentos de, cara, você precisa melhorar com as pessoas. Você precisa ser uma gestora melhor. A psicanálise ajuda isso, a enxergar o outro, inclusive. Manter um nível de consciência alto. Manter um nível de consciência alto. Então, assim, quer fazer terapia também? Qualquer coisa que te leve a se enxergar melhor, eu recomendo. E isso, principalmente se você almeja a posição de liderança. Sim. Faça isso por você, faça isso pelos seus liderados. Por favor. Porque os ambientes corporativos estão cada vez mais tóxicos, no sentido de que a pressão é cada vez maior, né, por resultado e tudo mais. Então, a gente precisa, sim, que a liderança se cuide, né? Atividade física. Eu levei
muitos anos para entender que isto é essencial. Edu, vou te contar. Pode contar. Vou te contar. Eu sou da geração. Nós devemos ser mais ou menos da mesma geração. Por aí. Você dançou lambada? 95, né? Por aí. Você dançou lambada? Conta Olha, pra mim. eu nasci sem Vai. o DNA do Vai. Não, do dançarino, quadril, não. entendeu? Não, tudo bem, mas você ouviu? Ouvi, não, sim. Ouviu? Você é dessa geração? Luiz Caldas, sim, Isso, dessa Luiz turma ali. Caldas, sim, Então a gente sim, deve ser mais ou menos da mesma geração. Sim. Então, essa geração aí foi criada para estudar, trabalhar, ter uma casa própria, É isso. um carro, fazer faculdade, Se aposentar aos 40. aposentar. Entendeu? Geração. Esporte? Que esporte? Ah, minha mãe pôs lá no balé, aí ela, 1,76 m de altura, completamente desengonçada. Não, vai estudar inglês. Ainda bem. Foi a melhor coisa que ela fez por mim. Vai estudar inglês. Aí um dia, não, vou fazer basquete. Com 1,76 m, vou fazer basquete. Justo. Não, vou fazer basquete. Nada. Não tinha. Durou 3 meses. Não rolou. Entendeu? Foi pro vôlei ou não? Adoro esporte, curto tudo, de xadrez a Fórmula 1, tudo, entendeu? Mas praticar não era, né? Então, assim, nunca fui da atividade física, sempre fui sedentária, tá? Até que virei mãe, certo? Aí, eu virei mãe aos 40, de um menino. Um moleque virado no giraia, entendeu? Energia infinita. Muita energia. Aí eu tomei consciência e falei, não, peraí, ou eu vou acompanhar, no sentido, eu tenho que brincar, né, brincar e fazer atividade física. E vou cuidar de mim também, sabe? Cuidar da minha saúde mental e vou viver melhor, porque tá cada vez mais tomando consciência também da longevidade, Sim. né? De que a gente vai viver mais. Então, assim, preciso me cuidar. É. E aí eu fui fazer academia. Agora eu sou fitness. Boa. Entendeu? Sou fitness agora, faço atividade... Não assim, não, nenhuma musa fitness também, né? Não espere isso também, porque agora fica difícil. Tá no processo. Não vai rolar. Tá no processo. Mas, assim, fitness no sentido de me cuidar, sabe? De fazer atividade física, ter o personal lá, o cara que fica lá exigindo, né? Paga para me encher o saco. Eu invisto em tantas outras coisas, por que não vou investir em alguém que, né, fale o que eu tenho que fazer? Então, fala aí o que eu tenho que fazer para fazer direito. Pronto. Isso. Então, atividade física, cuidar de fazer psicoterapia ou psicanálise, o que seja. E o outro tripé que, no meu caso, é essencial, que sempre foi a espiritualidade, Edu. Eu não fujo disso. Cultivo sob diversas maneiras. Eu sou cristã, então cultivo essa forma de espiritualidade, a despeito de respeitar todas elas. Sim. Então, se você vier conversar comigo de qualquer forma de espiritualidade, eu vou ser a pessoa mais curiosa e vou querer entender, né? E vou respeitar e vou querer aprender com você. Mas a minha prática, ela eu cultivo, sabe? Hoje eu entendi que eu tenho que cultivar essa espiritualidade. Então, assim, eu vou à igreja quando eu posso, eu faço a minha oração na minha casa, eu tenho os meus símbolos, né? Os artefatos que me possam ajudar na minha sala ali de trabalho. Eu escrevo sobre isso para me motivar e inspirar as pessoas quando eu posso. Eu acho que isso é essencial para manter a roda, funcionando. O círculo virtuoso girando. Tudo funcionando. É engraçado, curioso você falar sobre espiritualidade, que existe a inteligência espiritual, né? Um conceito relativamente novo quando a gente compara com os outros tipos de inteligência, e depende muito de que linha que você segue. Tem gente que diz, então, você tem X inteligências, aí tem as pessoas que é X mais 1. E a última inteligência, a inteligência espiritual, que está sendo estudada bastante, né? Porque, que legal, eu não tinha ouvido falar disso ainda, não. Tem curioso. Há um tempo atrás eu tentei me aprofundar nisso, material em português tem pouca coisa.
A gente começa a ter algumas coisas em inglês, porque ainda é um conceito muito novo e que um dos desafios é, de fato, você separar do misticismo e esoterismo. Então, Entendi. Deve ser difícil. o conceito ainda está sendo formado. Tá. Mas eu acredito que é justamente a pessoa, ela entender algumas práticas para manter a mente a mais saudável possível, Que legal. né? E já está mais do que comprovado de que o ser humano, quando ele coloca ali o foco em alguma coisa, ele alivia as outras coisas, né? Sim, é verdade. É verdade. Se a gente parar para pensar de uma maneira muito racional, todas as religiões e práticas é isso, né? Sim. Você coloca ali o teu foco num conjunto de regras ou num dogma, enfim, e você acaba tendo um alívio nas outras coisas. Porque é muita coisa, né? Principalmente nos dias de hoje, né, Lu? Muita A gente não coisa. pode deixar de pensar que a gente é um bando de macaco sem pelo. Macaco pelado, É isso aí. É isso aí. né? Uma boa essa. Lu, Gostei. pra gente ir caminhando pro nosso final, qual foi o ponto mais baixo da sua carreira até hoje? Nossa, vamos lá. Ponto mais baixo da minha carreira até hoje foi um momento em que eu pedi demissão de uma empresa porque eu estava doente, Mentalmente doente. mentalmente doente. Acontece com todo mundo. Sim. Deve ter E sido quando a gente aconteceu conheceu comigo os pares, também. foi? Ali nos anos, né? Pra gente Isso não, aí, né? isso. Não vamos, Né? não vamos contar um santo, né, Eduardo? Anos de Entendeu? nada, deve Isso ter aí, sido. Deve ter certo. sido. E o ponto alto? Mais alto? Nossa, eu sempre, eu sempre quero crer que ele ainda vai acontecer, Tá, e o né? segundo ponto tá mais alto? Eu acho que foi. O segundo ponto mais alto, eu tenho dificuldade em pensar em um só. Em Mas eu pensar ou em vou classificar? em classificar, Classifica dois, então. mas eu vou, não, eu vou dizer, eu acho que quando eu fui promovida a diretora, foi um momento muito marcante da minha vida. Foi muito marcante. Por várias razões. Assim, várias razões. Eu estava eu estava num momento pessoal bastante interessante, assim, e foi legal. Foi legal viver aquilo naquele momento, né? E foi bonito, porque eu estava gestante, né? Então, foi bonito viver isso naquele momento. Mas eu preciso dizer que eu vivi um momento muito especial na Ouro Fino Agrociência, Uhum. empresa que eu trabalhei antes da UPL, né? Como diretora de RH, quando a Ouro Fino se tornou GPTW. É tão interessante porque esse é um selo que nem todas as empresas Uhum. valorizam tanto mais. Uhum. Mas Mas sabe, pra você chegar nele, você tem que. e sabe quando você está num lugar que merece? Uhum. Quando você está numa empresa que realmente merece esse selo. Eu estava numa empresa que merecia muito isso, né? A empresa é um excelente lugar mesmo para se trabalhar. E a gente estava fazendo um trabalho bacana para isso ali. Tinha um time que estava muito comprometido com isso, do CEO ao pessoal da portaria, né? Então, era um trabalho que a gente estava muito envolvido, sabe? E todo mundo muito comprado, muito comprometido com aquilo. E me trouxe, assim, um senso de realização muito grande. Uhum. Então, eu tenho que dizer que foi um momento, nossa, super relevante, assim. Mágico. Foi um momento mágico. Foi. Foi um momento mágico. E ao sair de lá,
quando eu vim agora para a UPL, quando eu recebi a proposta da UPL, a UPL fez uma concessão para mim que ela não faz. A UPL está em 130 países do mundo. Uhum. Eu sou head da operação do Brasil. E a UPL me tratou na minha vinda. Não posso, nem vou descrever detalhes disso, nada aqui, nem devo, nem posso. Mas eu só posso dizer que a tratativa que a UPL me ofereceu foi muito boa, no sentido de foi muito legal, foi muito interessante e eu me senti muito valorizada, muito reconhecida. E eu tenho certeza que foi consequência de todo esse trabalho também que foi feito ali na Ouro Fino. E eu fiquei muito feliz pela maneira como a UPL me reconheceu, por conta do time de RH da UPL, porque eu estava chegando e trazendo comigo uma valorização para essa área, sabe? E essa semana eu pude dizer isso para eles, inclusive, porque eu estava completando os 90 dias lá, né? Eles me deram um troféu de 90 dias de passeio da experiência. Sobrevivi. Sobrevivi. A equipe me deu um troféu de você passou pela experiência. Eu falei, passamos, né? E então foi um momento bonito também, sabe? Quando eu vi que a proposta tinha considerado coisas boas assim acerca da minha experiência profissional e da bagagem que eu vinha carregando. E eu senti assim, me senti bem por estar agregando isso para eles. Então, acho que, de novo, por estar contribuindo, eu me senti muito bem. Você tinha noção quando você era, sei lá, 25 anos ali que você ia chegar onde você chegou? Não. Na carreira, sim, não. Não. Eu achei, não. Nessa época, mais ou menos, você achava que você ia ser o quê? Não, jornalista, né? Eu era jornalista, eu achei que eu ia trabalhar em rádio e em televisão para o resto da vida, no interior de São Paulo, talvez ali na minha cidade, no máximo em Campinas. Eu estou em Campinas hoje, Sim. mas uma empresa global, lidando com gente do mundo inteiro. O que você acha que a Luciana iria dizer se alguém falasse para ela que, sei lá, quantos anos depois ela ia ser head Brasil de uma empresa que está em 130 países, trabalhando com RH? Eu acho que ia dizer como que eu vou fazer isso? A primeira pergunta que eu ia fazer é mesmo? Eu não ia duvidar, não, Edu. Eu não ia duvidar. Mas eu ia perguntar como que faz isso? Entendeu? Entendi. Como que faz isso? E como faz isso? Resume. Eu acho que primeiro com muito trabalho. Não é muito trabalho. Você não está entendendo, é muito trabalho. Muita coragem também. Muita coragem. Um pouco de ousadia na medida certa, né? Coragem é uma coisa, ousadia é outra, né? Tem que ter um pouquinho de ousadia também. Eu acho que, acima de tudo, muita consciência do espaço-tempo. Eu sempre falo que minha mãe me ensinou muito a noção de espaço e tempo, a não ser nem mais nem menos do que aquilo que eu sou. Uhum. Não precisa ser mais do que ninguém, mas nem menos do que ninguém, né? Então, você ter consciência do seu lugar, sabe, no mundo, do espaço e tempo é fundamental para você saber reconhecer quando você erra e poder dizer para as pessoas, inclusive, ter humildade de reconhecer isso, saber celebrar quando você acerta também. Então, eu diria que foi com coragem, foi com trabalho, foi com ousadia, foi com dedicação, foi com bastante bom humor, sabe? Com Senão não tem alegria. graça, né? Senão não dá, né? Foi com alegria, porque eu ainda faço isso com bastante alegria, com entusiasmo, e com consciência. Consciência. Penúltima pergunta é dicas de livros, séries, alguma coisa que você Opa! quer indicar para quem está vendo a gente ouvindo? Olha, eu tô muito mal disso ultimamente. Acontece. Provavelmente deve Muito estar mal. trabalhando. Trabalhando muito, muito, muito. Mas eu tô para começar. Na verdade, assim, comecei a reler clássicos,
Então, e reler clássicos, eu tô falando de clássicos brasileiros. Tipo, comecei. E aqui você vai achar estranhíssimo, mas foi o que eu comecei. Eu comecei a reler Machado de Assis, Porra, melhor essa de possível. Queiroz, português, mas no caso, comecei a reler esse tipo de coisa. Tá, eu separei lá em casa e estou Uhum. começando agora a ver algumas coisas. Por que isso? Porque me deu vontade. Entendeu? Simples assim. Melhor coisa possível. Me deu vontade. Eu gosto da língua portuguesa, né? E eu falei, cara, eu quero, sabe, voltar a ter um pouquinho de contato com isso assim. Séries, eu tô muito mal mesmo. Você podia me dar uma dica de alguma Tô mal série também. que você tenha assistindo? Tô trabalhando tanto, tanto. Então você faz o seguinte: você assiste alguma coisa legal, ou Tanto. de alguém que deu a dica, depois você me fala, tá bom? Porque eu não tô Justo. péssima de série. De filme, é, eu assim, fui assistir o da Fórmula 1, Gostou? sabe? Sim, Gostei, porque eu gosto de esporte, sim. e fui assistir da Fórmula 1, não só porque o Brad Pitt da minha geração era o bonitão, entendeu? E Continua, né? Sendo continua bonito. bonitão. Falei, cara, o Não que envelhece. aconteceu com esse homem, né? Só eu que envelheci, ele continua bem, né? Mas ele tá muito bem. Aliás, todos estão muito bem nos papéis. Gostei do filme, gostei. Quem gosta de Fórmula 1 vai curtir. E é isso. Eu gosto de música. Então, assim, O que você ouve? ultimamente as minhas Tudo? coisas. Tudo que você imaginar. Eu só não ouço heavy metal, porque eu não entendo o que eles cantam. Poxa. Sabe? Eu não entendo. É difícil. Eu não A consigo gente que gosta entender. também É, não entende. eu não consigo entender o que eles cantam. Mas do resto, o que você falar, tô ouvindo. Fica a dica para quando você não tiver nada para fazer, vai num show de metal. É mesmo? É uma experiência interessante. Eu vou sempre, então, Ah, né? Mas é um ambiente que você vai falar, cara, é mais legal do que eu achava e é zero violento, zero risco. não, isso não tenho Zero dúvida, porque violento aqueles e zero caras não risco. têm jeito, Imagina, não dá nem tempo um, deles serem. um bando de moça. É um bando de moça. Eu acredito. Mas é uma experiência interessante o som. Você fala, não é possível que alguém produza esse som. Olha aí. Vou fazer isso. Faça isso. Vamos Faça isso. propiciar este. Lu, obrigado pelo seu tempo. Alguma Obrigada a coisa que você você. gostaria de falar que eu não te perguntei? Não, nossa, foi primeiro agradecer, nossa, um papo super agradável, muito gostoso. Espero que tenha sido proveitoso para você Porra. também, para sua audiência aqui, né? Que tenha sido divertido e interessante, Obrigado por tenha você ter acrescentado, compartilhado tudo tá? isso. As portas estarão sempre abertas. Igualmente, E acho que que é isso. precisarem, tá Obrigado. Para bom? quem quiser te acha onde? Só no LinkedIn? Tem outras redes ou não? Tem Instagram também, é Luciana Delbu também. Conecta ela com o X. Não, Inclusive. sabe que eu tenho uma homônima, e é parente, porque todos É com esse mesmo? sobrenome são primos. Sim. Mas mas a gente sempre, quando vai entrando nas redes sociais, uma rouba da outra, Delbu. assim, né? E o Luciana Delbu do Instagram é meu. Eu roubei, eu fui a primeira, eu saí na frente dela. E o Delbu, ele é de origem Francês. francesa. Francês. Termina com X. Delbu. X. Isso aí. Chiquérrimo. Muito. Cara da riqueza. E é isso, Lu. Obrigado. Obrigada, Edu. Até a próxima, tá? Para você que está vendo a gente, muito obrigado. Não se esqueça, curta, compartilhe e até semana que vem.